faça uma oração para o O São velho Paulo fica sem Futebol palavra Clube quando junta não todo ser mundo pra pegar rebaixado. ele, ó. Vamos Esse lá, daí quero não tem convidar jeito. todos vocês São Paulinos de todo o Brasil e até fora do Brasil. Vamos fazer uma corrente agora de oração pelo nosso São Paulo. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir a intercessão de São Paulo pelo nosso São Paulo. Fala que não porque tem. o negócio tá feio. Ele não diz tá nada, feio. né? Chama Diga pessoas de comigo, palmeirense, de o São corintiano. Paulo É o mais é soberbo um desse time canal, é forte. ele, ó. O São Paulo é campeão de tudo. O São Paulo nunca caiu e não vai cair para a segunda divisão. Se Deus quiser. Amém? Amém, irmãos. Amém, tricolores. Amém, guerreiros. Nós vamos juntos levantar o nosso time. Nós vamos pedir ao Senhor que levante o nosso time, porque o São Paulo é guerreiro. Não caiu e não vai cair. Nunca. Amém, irmãos? Amém, Padre. Amém, igreja. Amém, irmãos. Tudo bem. Quase 24 horas depois do vexame histórico, perder pro Vasco da Gama, né? São Paulo perdeu 3-1. Mas todo mundo já sabe, não adianta falar mais nada. Sabe o que aconteceu lá no Morumbi? Nada. Não aconteceu nada. Sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque a diretoria não tá aí com nada. Lá vai mudar o esporte. Vai ser natação, porque lá só turma só nada. Puta, estamos fodidos, hein, São Paulino. Tá? Não aconteceu nada. Não caiu técnico, não teve reunião, não teve bosta nenhuma. Nós estamos fodidos. E não aconteceu nada. Porra, é bom demais ser Vasco! Série B! Vai pra Série B, São Paulino! Vai pra Série B, São Paulino! Boa, Vasquinho! Vai pra Série B, São Paulino! Olha, vacilei esse time do São Paulo. Olha, meu amigo. Olha, olha que vacilo. Olha. Sai que eu faço. Boa, Vasquinho! Nem foi nada aí. Bom, o outro que tava chegando na sobra. Sai que eu faço. Sai que eu faço, Coutinho. Pega, Rafael! Pega, Rafael! São Paulino, você tá aí ainda? Ou você desligou a televisão? Meu amigo, é melhor você desligar a televisão que tá ficando feio pro Vasquinho. A torcida do Vasco hoje tava abusada. Ó, meu... Olha isso daqui, São Paulino, meu amigo. Olé! Olé! A torcida do Vasco gritando olé no Morumbi contra o São Paulo. Meu, isso é uma vergonha. Papo reto, o Vasco é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro, meu amigo. O São Paulo conseguiu perder de 3 pro Vasco e a torcida gritando olé. E dia dos namorados lindo, hein, São Paulino? Que dia dos namorados lindo você tá passando? Pro Vasco, meu amigo. Pro Vasco, vocês perderam pro Vasco. Os caras gritando olé dentro. Não, papo reto. Meu amigo, olha, empata em casa, mas não perde, meu amigo. Pro Vasco, Juventude, né? O Mirassol até que vai, que o Mirassol tá jogando bem. Mas pro Vasco, saco de pancada do Brasileirão, não, papo reto. Olha, a torcida hoje do Vasco tava demais. Boa, Vasco! São Paulino, feliz dia dos namorados! Olha, o Vasco, por que não fez mais um, meu amigo? Pra ser goleada, pra ser feia essa derrota do São Paulo! Bom, no apagar das luzes, Rian Francisco no banco teve que sair pra fazer o gol de misericórdia pra não ficar... Bom, pra não ficar tão feio, não. Meu amigo, São Paulino, que derrota mais ridícula! E eu gostei que piore! Olha, papo reto. São Paulino não tem São Paulino nessas horas. Fim de jogo. Eu quero ver se São Paulino vai vir aí nos comentários. Meu amigo, não vem, sabe por quê? Porque os caras se escondem.
Quando o São Paulo ganha, meu amigo, aparece o São Paulino, você nem... Oxi, esse cara é São Paulino. Agora vai sumir todos. Cara, que vergonha. De verdade, falta de respeito com o torcedor. Falta de respeito. O São Paulo tomou 2 do Mirassol, no Morumbi, e foi humilhado pelo Vasco. Mas foi humilhado pelo Vasco. Perdeu o que tinha de melhor o São Paulo, aliás, que era a força da torcida aqui em casa, que era justamente um bom futebol no Morumbi. Perdeu, cara. O Zubeldia teve 10 dias agora pra treinar o time. O time demonstrou alguma evolução? Pelo contrário, cara. Então pra mim já deu. Tem a parada pro Mundial agora e deu. Jogadores tinham todos que, aí no meio do gramado, pedir desculpa pro torcedor, que pagou ingresso num frio de 10 graus pra assistir essa palhaçada. Diretoria, o mínimo agora é contratar no meio do ano. O mínimo que vocês podem fazer. Porque a temporada de São Paulo tá totalmente ameaçada. Chance real de cair pra Série B. Vergonha, cara. De verdade, assim, é uma vergonha o jogo de hoje. O jogo de ontem é uma falta de respeito, é uma sacanagem com o torcedor. De verdade, tá escrito trouxa na cara dos 20 mil torcedores no estádio. Me desculpa, primeiro Zubeldia, o senhor teve 10 dias agora pra treinar o time. O time não evoluiu, pelo contrário, o time piorou. Será que agora na parada do Mundial vai melhorar? Será que vai melhorar? Eu acho que não. Jogadores, de verdade assim, tinham que todos no final do jogo pedir desculpas. Porque não é possível. O torcedor lá no estádio, 20 mil pessoas pagaram ingresso, frio de 10 graus, pagaram estacionamento ali na frente também, pra assistir uma vergonha, cara. A impressão que eu tive ontem é de que ninguém tava com vontade de jogar praticamente. Por que você veio com esse moletom com B? O figurino também, vai. Não, é que tá me incomodando isso. O responsável por isso do figurino vá para o inferno. Mas agora falando sério. É B de bobo, né? Fizeram papel de bobo ontem. Não, diretoria do São Paulo. Melhor ser B de bobo do que B de outra coisa. Mas ó, a diretoria do São Paulo também. A diretoria do São Paulo. Ninguém fala, eu não sei se tem convicção com o trabalho do Zubeldia. Isso é verdade. O mínimo que pode fazer agora, o mínimo que vocês podem fazer é contratar no meio do ano. Tem que contratar, cara, senão o São Paulo corre grande risco, cara. Irmão, dá um jeito, porque a dívida tá aumentando. Gestão após gestão, a dívida do São Paulo aumenta. Então? Já era assim com o Leco, aumentou agora ainda mais a dívida com o Júlio Casares. Então não dá pra ser assim. Quê? Porque quem sofre é o torcedor, cara. E você quer torcedor que ontem com dívida? Não, tem que contratar. Aumenta Tem dinheiro. Endivida mais. Ué, mas quer cair pra Série B? Contrataram o Dineno. Quer cair pra Série B? Como que contrataram o Dineno? Ô, Trica! Vocês não tem vergonha na cara, não. Perder de 3 pro Vasco em pleno Morumbi. Hã? Como é que pode, mano? O Vasco é o saco de pancada de todo mundo. O Vasco perdeu até pra um time chamado Cabelo. E o Cabelo não tava nem na régua. Se tivesse, tinha sido uns 8. Aí vem o São Paulo e é amassado pelo Vasco em pleno Morumbi. Devia ter uma regra no Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam. Quem levar mais de 2 gols do Vasco tem que ir pra zona de rebaixamento. Porque não tem condição não, mano. O Vasco é ruim demais, doido. Olha aí, jogador. Da época de Noel. Aí quer dizer que vocês vão ganhar a Libertadores, né? Vocês vão ganhar a Libertadores. Vai. Levando 3 gols do Vasco, quer ganhar a Libertadores. Vai ganhar. Vai. Espera sentado. Eu quero ver as tricas jogar assim contra o Flamengo. Contra o Flamengo dá vida, né? Aí lota estádio, aí parece que tá jogando um final de Mundial. Mas contra o Vasquinho tá aí, nem se interessa. Pelo amor de Deus. É a favor da saída do Zubeldia? Sim. Sim, por quê? Então vamos começar pelo começo. Eu vou dar um número que é absolutamente assustador. Eu tenho vários números, eu trabalho com números. Números assustadores. Dos últimos 17 jogos, dos últimos 17 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou 2. Dos últimos 17 jogos, todos com Zubeldia. 12 esse ano e os 5 últimos, certo? 17 jogos de Campeonato Brasileiro é quase um turno. Posso rebater rápido? Não, pera, calma. Não, mas a gente vai trocando. Por favor, você é uma melhor. Vamos trocar. É o seguinte, quase um turno, 17 jogos, São Paulo ganhou 2. Quais são os 2? 2-1 ganhou do Grêmio, com as calças na mão e com a arbitragem ajudando o São Paulo, no Morumbi. E ganhou 2-1 do Santos, no momento que o Santos estava destroçado, ainda sem Neymar, e o Santos apertou o São Paulo, sufocou, merecia ter empatado. O César Sampaio era o treinador no Morumbi. As 2 vitórias do São Paulo em Campeonato Brasileiro nos últimos 17 jogos foram essas. Qualquer outro treinador brasileiro, se tivesse isso no São Paulo, já tinha sido chutado há muito tempo. Há muito 17 tempo. jogos. São Paulo no Morumbi, o São Paulo não sabe o que fazer. Quais são os resultados do O São Paulo de Zubeldia O contra o Mirassol Corinthians? vai no Morumbi, ganha de 2-0 e é um placar mentiroso. Podia ter sido 4-0 pro Mirassol. Não é só o resultado. O Diniz falou muito bem. Aliás, um nó tático, né? Um banho.
Se eu achava antes de ontem que o Fernando Diniz era melhor que o Zubeldia, agora eu tenho certeza que ele é muito melhor. O São Paulo, se ficar com o Zubeldia, o São Paulo vai cair para a segunda divisão. O que foi? Pela primeira vez na história, São Paulo vai cair se continuar com o Zubeldia. Fim de jogo no Morumbi, mais uma partida patética do São Paulo Futebol Clube, com um vareio de bola do Vasco da Gama. É a terceira derrota seguida do time do Brasileirão e dessa vez não tem desculpa nenhuma. O Zubeldia teve a data FIFA toda para treinar e condicionar esses jogadores. Time bagunçado, desfalcado e sem confiança não vai para frente. Se a diretoria tiver plena convicção, a hora de trocar o técnico é agora, com praticamente 30 dias para o próximo jogo. A convicção é toda da diretoria, a responsabilidade agora é toda dela. Saudações tricolores. Rapaz, eu fiz o jogo, já corri para casa. E aí eu vi o jogo do Vasco contra o São Paulo. Pô, o Vasco jogou pra caramba, velho. O Vasco jogou muita bola. 3-1 foi pouco. Era pra ser uns 5-6. Uma coisa eu acho que o Fernando Diniz aprendeu. Volta todo mundo. Não vamos querer só atacar igual, sabe? Igual time desordenado. Meu irmão, volta. Fechamos a casinha. Não vamos correr risco. Correu um risco só do zagueirão quase fazer um gol contra, né? Mas o goleirão Léo Jardim defendeu, jogou a bola para escanteio. Do restante, foi um massacre. Um massacre do Vasco. Fala que não tem. E o São Paulo, ele não que diz fica nada, esperto, né? Chama a pessoa do de Palmeiras jeito que de tá jogando corintiano. brasileiro. É o mais soberbo desse canal, é ele, ó. Disputar para não cair no Campeonato Brasileiro, hein? Fique esperto o São Paulo. Vamos lá, o senhor Zubeldia, obviamente o senhor tem muita parcela de culpa nessa derrota e outra. É merecido a derrota? Sim, merecido, mas a torcida não merece passar um vexame desse. Mas não é melhor que o Abel? Sai de casa. Zubeldia, não, não, aí nós vamos entrar no segundo entendi. ponto. Aí é no segundo ponto. Vamos falar do São Paulo. São Paulo apático. Zubeldia formando discípulos. Discípulo o quê? Pra tomar cartão. Oxi. Time nervoso, um sai, bate na câmera. O Luciano mata contra-ataque pra poder reclamar com o juiz. Talvez esse tenha sido o treinamento do São Paulo nessa parada. Ensinar os jogadores a tomar cartão amarelo. 4 cartões amarelos. E futebol pouco. Um time espaçado do ataque, a defesa e o Felipe Coutinho deitando no meio de campo. Ô, louco. É uma vergonha, Zubeldia. E isso é parcela de culpa sua, que tem que treinar o time. Uma zaga perdida, um ataque não sabe o que faz. Na hora de dar entrevista, os jogadores não sabem o que falam. Por quê? Porque falta exatamente comando. Então o São Paulo precisa ser melhor treinado. Não é momento de você cair por enquanto, Zubeldia. Mas o São Paulo precisa acordar. Eu ainda continuo te achando melhor que o Abel. Porém, o São Paulo é muito pior do que o Palmeiras. O Cecílio bateu com a cabeça. O frio congelou o cérebro dele. O frio deixou o seu cérebro congelado. Não, vergonhoso. Um São Paulo vergonhoso. O São Paulo, jogadores sem atitude, jogadores já pensando na parada aí de um mês. E acho que o torcedor é babaca. Na parada de um mês. Um mês sem jogar. Na parada de um mês, já tá. Vai ficar aí 15 dias de férias ainda, os bonitão vai ter férias. Põe esses caras pra treinar, pô. Mas aí você tá menosprezando o Vasco. O Vasco jogou muita bola ontem. Eu estou falando da postura do São Paulo. O Vasco... O Diniz colocou o Zubeldia no bolso. Não, o Diniz deu show. O Diniz deu show. Enquanto o São Paulo deu o quê? Um show de coisas ridículas. Os zagueiros batendo cabeça com o goleiro. O Luciano teve um momento durante a partida que ele foi reclamar com o árbitro, ele já tinha cartão amarelo. E aí o árbitro falou assim, ó, Luciano, afasta daqui. Ele chamou o Rafael pra vir conversar com o juiz. Zubeldia, coloca o capitão, o Alisson, que tá ali próximo do juiz. Pra que dá a braçadeira de capitão? Pra ficar lá igual o boneco de Olinda lá no gol? Não fala assim, não. Tá de brincadeira? Então vamos repensar nas coisas. Esse time do São Paulo que tá jogando agora é o pior time do São Paulo que eu já vi. Eu tenho 55 anos, acompanho o São Paulo desde que nasci, desde que eu me conheço por gente. Eu nunca vi um time tão ruim como esse. Eu nunca vi. Eu já vi elencos piores. Elencos piores eu já vi. Infelizmente eu já vi. Mas um time tão ruim quanto esse do São Paulo... Esse time do São Paulo não fica entre os 10 colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Não fica. Entre os 10 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Você imagina na Série A. Ah, Barolo, mas tem time pior. Tem time pior. O Vasco é um time pior. E tá aí metendo 3-0 no São Paulo em casa. O São Paulo não conseguiu ganhar do Mirassol, o São Paulo não conseguiu ganhar do Sport, o São Paulo perdeu do Bahia, o São Paulo não ganha de ninguém, gente. E sabe o que vai acontecer? Você vai falar pra mim, não, Barolo, agora eles vão demitir o Zubeldia, esse técnico lixo, vão demitir o Zubeldia e contratar um treinador pra trabalhar nesse período que vai ter o Super Mundial. Não, não vão. Sabe por quê? Os guerreirinhos vão entrar de férias amanhã e vão ficar 14 dias de férias. Porque
porque o Campeonato Brasileiro vai até o final do ano, quase no final do ano. Então os caras vão entrar de férias. Eles vão voltar a trabalhar no dia 26 desse mês, gente. 26 de junho. Então, mesmo que esse bando de lixo que comanda o São Paulo hoje resolva trabalhar, ter vergonha na cara e demitir esse lixo desse treinador, o outro treinador que chegar, que vai ser contratado pelo Carlos Belmonte, não se esqueça disso, quem vai contratar o treinador, por se demitir o Zubeldia, é o Carlos Belmonte, com o aval do Muricy, com o aval do Rui Costa. Esse treinador vai chegar e não vai ter tempo nenhum de trabalhar. Não vai ser um mês de treino, de cobrança, não vai ser. Vai ser quase quase meio mês de férias. E quando esses caras voltarem, eles também não vão trabalhar de final de semana. Não vai ter trabalho nenhum. Não vai ter cobrança nenhuma. Não vai ter absolutamente nada. Como a gente já sabe que acontece no São Paulo. A gente já sabe como é que funciona a coisa lá. Então, o São Paulo tem grandes chances de ser rebaixado e viver a maior vergonha da sua história. Só que tem um detalhe. A culpa disso, é claro, que é dessa corja que tá lá, os caras que comandam o São Paulo. Mas tem muita gente de fora que também é culpado. O torcedor que defende esses caras, o torcedor que puxa saco desses caras, torcedor imprensa, torcedor e canais no YouTube, essa gente que tá mais preocupada com quem cobra e critica, essa gente que tá mais preocupada em fomentar a cabeça dos outros pra me destruírem, por exemplo, não só a mim, mas pra me destruírem, esses caras, essa corja, também tem culpa. Também vai ter culpa quando o São Paulo cair. Porque esses caras não estão preocupados com o São Paulo, assim como ninguém, absolutamente ninguém que está dentro do São Paulo está preocupada com o São Paulo. Sabe o que esse presidente quer? Sabe o que ele está esperando? Ele quer afundar o clube, como ele vem tentando fazer há mais de 4 anos. Olha aí a dívida do São Paulo. Ele quer afundar o clube para vender o São Paulo para qualquer imbecil que caia na conversinha dele, invista dinheiro e deixe esse presidente lixo comandando o São Paulo. A esperança dele nesse momento é aquele grego lá, que ele deve estar oferecendo as calças pro cara, pro cara investir dinheiro e ele continuar mandando no São Paulo, ele continuar como CEO do São Paulo. Esse é o objetivo desses caras. Esses caras querem continuar no poder. Poxa, São Paulo! Poxa, São Paulo, que time ruim, cara! Que time ruim! Poxa, São Paulo! Não, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Esse aqui não é o São Paulo, não. Esse aqui que é o São Paulo e esse aqui que é o Vasco. Os papéis que tem invertido, porque não é possível uma coisa dessa. O São Paulo, papo reto, São Paulo. Papo reto, São Paulo. Que time ruim, mano. Como é que pode, mano? Como é que eles podem tomar uma costa pro Vasco, mano? Os caras abriu 3-0, mano. Depois o Jean Francisco num golaço que diminuiu pro São Paulo. Mas esse time ruim, morto do São Paulo, acabou com o brilho do Jean Francisco. Como é que pode, mano? A torcida do Vasco ainda ficou gritando olé pro time do São Paulo. Tem base um negócio desse. Papo reto, mano. Eu odeio o Data FIFA, mas já pode voltar. Pode voltar o Data FIFA, o São Paulo acabou com o meu dia. O São Paulo acabou com a minha semana. O São Paulo, como é que ele me perde pro Vasco de 3-1? O Vasco deu uma aula de futebol contra o São Paulo dentro do Morumbi. É impressionante como o Diniz mudou esse time do Vasco. O time do Vasco, que há um mês atrás estava perdido em campo, sem saber o que fazer, hoje deu uma aula de futebol contra o São Paulo. Hoje, o Vasco deixou o Morumbi com gritos de olé do seu torcedor. Há muito tempo a gente não via o Vasco jogando futebol que jogou hoje contra o São Paulo. E o que o Coutinho fez hoje foi mágica. Hoje, vendo o Coutinho jogar, estava aparecendo o Coutinho no seu prime, o Coutinho no auge. O Coutinho hoje passou por 5 jogadores do São Paulo, driblando todos. O Coutinho deu um chapéu, o Coutinho fez tudo o que podia fazer na partida de hoje. E não é à toa que foi eleito o craque da partida. E o que o Vasco fez hoje com o São Paulo, de fato, deu uma aula de futebol. Hoje, parecia um treino pro Vasco e o São Paulo perdido dentro de campo. O que o Vasco jogou em excesso hoje, o São Paulo jogou muito abaixo. O Vasco com o Diniz é outro time totalmente diferente. Minha gente, que passeio, hein? O Vasco da Gama atropelou o São Paulo no Morumbi, 3-1 e ficou barato, hein? São Paulo no momento delicado, o Vasco da Gama em ascensão desde a chegada do Fernando Diniz. Foi uma noite especial, aniversário do Felipe Coutinho e é o seguinte, hein?
prestem atenção nesse moleque, o Ryan, hein? Joga muita bola, ele tomou conta da partida, foi o cara do jogo, marcou gol, deu assistência, forçou muito os zagueiros do São Paulo, ele não deu moleza. E o Vasco da Gama, pelo jeito, achou mais uma pedra preciosa aí nas suas categorias de base. É muito bom de bola esse moleque, o Rian. A torcida do São Paulo não podia ser diferente, ficou extremamente frustrada. E atenção, minha gente, não foi o São Paulo que perdeu, foi o Vasco da Gama que ganhou. Passou o carro em cima do São Paulo, uma situação que desagradou demais o torcedor. Faltou bola, faltou garra, faltou determinação para o São Paulo. E tudo isso e muito mais sobrou no Vasco da Gama. Que momento está vivendo o Diniz e o Vasco, hein, minha gente? Rapaziada, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, aqui, principalmente pro velho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!